Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 18 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios, dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passam a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Aproveita para seguir o nosso canal do YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu vou conversar com a advogada Thelma Marcon. Ela é sócia fundadora do escritório Resine Marcon Advogados Associados. Especialista em Direito das Obrigações pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Católica Dom Bosco, em parceria com o Portal Educação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi juíza do TRE-MS de 2014 a 2018. E é atuante nas áreas de direito empresarial e governança corporativa. O escritório atua no mercado de São Paulo e Mato Grosso do Sul há mais de 35 anos e conta com correspondentes em todo o território nacional, além de atuação nos países da América Latina e Europa. Ele tem por missão garantir o atendimento ágil de excelência através de soluções personalizadas, preventivas e inovadoras, proporcionando segurança jurídica com foco na satisfação e fidelização dos clientes. Eu já quero agradecer a presença dela aqui no nosso podcast. Estou ansiosa para saber a visão que ela tem sobre a advocacia, a governança do Resine Marcon e o futuro da sociedade de advogados. Thelminha, que bom ter você aqui no nosso Papo de Sócios. É muito bom a gente poder bater esse papo. Um prazer estar aqui com você e com o seu público. Muito legal a gente poder reviver a nossa história e reviver de uma forma bem, até didática, vamos dizer assim. Muito legal. Muito obrigada pela confiança. E para quem não sabe, eu e Thelma formamos juntas, né? A gente tem essa conexão da nossa história há mais de, sei lá, quase 35 anos, se a gente for contar primeiro ano de faculdade, né, Thelma? Sim, nós entramos em 90. 90 na faculdade. Gente. Saímos em 94, cheia de sonhos, cheia de incerteza, misturada com certezas de adolescentes. Não, com certeza. Fazer esse retrospecto, né? Quem era a gente em 94, realmente, assim, somos outras pessoas, né? E é curioso porque, assim, claro, a gente tem esse ponto de contato muito grande dentro da faculdade e a hora que a gente se forma, cada um vai cuidar da vida, num processo natural, né? Cada um vai construir suas histórias. E eu perdi um pouco desse fio da meada, né? Já dizia o professor Davi, o 6º ano da faculdade, gente... Querido professor Davi, acompanhou a gente 5 anos de Direito Civil. E ele sempre deixou isso muito claro para a gente. O 6º ano, pessoal, é o pior ano da faculdade. Foi justamente isso, né? O 6º ano onde tudo acontece. E que a gente sai de uma faculdade achando que vamos mudar o mundo e todos com o nosso largo saber jurídicos, e a gente não sabe nada. Não, e a coisa da primeira petição, assinar, né? Ai, e agora é para valer. Se eu acertar, eu resolvi, mas se eu errar, eu estou prejudicando alguém. Enfim, coisas do começo que, obviamente, que quem nos assiste aqui, a gente vai ter gente de tudo quanto é faixa etária de advocacia, né? Mas é bem isso, né? É uma realidade que todo mundo passa porque está no início mesmo e é natural. A gente vem com a carga teórica e nada de prática, né? Todo mundo inocentezinho ainda, não sabe o que é o mundo. E eu queria, assim, dentro dessa primeira parte da nossa conversa, como a gente se desconectou um pouco lá naquele começo, eu perdi um pouco esse fio da meada da tua carreira, da tua história profissional, né? Como é que foi tuas decisões? Como é que foi tua escola para se tornar sócia? Hoje você já há muito tempo sócia de um escritório importante para o Mato Grosso do Sul. Como é que foi isso? Como é que foram essas primeiras tomadas de decisão?
Bom, na realidade, eu entrei na faculdade em 90, em julho de 90, eu fui ser estagiária da Jane, foi então minha sócia. Uma colega de faculdade ia sair desse escritório, que era Noêmia, saiu desse escritório e me indicou para a Jane. E comecei a ser estagiária da Jane. Era um escritório pequeno, só ela, uma secretária, um office boy e eu estagiária. Mas era um estágio muito diferente naquela época. Porque o estágio, até então, era vai lá, tira uma cópia, leva essa pessoa para fazer o protocolo. Não, mas com a Jane não era assim. Com a Jane era estágio mesmo. Eu tinha que sentar, eu tinha que... Na época era datilografar, porque eu sou na época de fazer curso de datilografia. Então, datilografava. Só que ela já tinha uma máquina mais... Era elétrica, ela tinha uma eletrônica que ela não me deixava usar, porque ela achava que eu ia quebrar. E foi aprendizado de ir, vai lá, fala no balcão, pede para fazer tal coisa. Então, quando terminou a faculdade, eu já tinha uma certa prática, vamos dizer assim, né? Eu fazia o dia a dia, não fazia apenas tirar cópia aí no balcão, eu advogava. E nesse momento, eu pensei até em abrir um escritório. Mas aí ela disse, não, Thelma, nós já sabemos os nossos defeitos, a gente já conhece uma outra, então vem ser minha sócia. Então, nesse já momento, de cara, assim, vocês tinham quase 5 anos de convivência, né? Quase 5 anos de convivência. Ela foi minha madrinha de casamento, porque na metade da faculdade eu me casei. Então, já tínhamos um envolvimento emocional, vamos dizer assim, além do profissional. Que legal. Então, fui ser sócia da Jane. E a Jane sempre foi muito... além do tempo dela, ela sempre estava aqui, mas pensando daqui 10 anos, daqui 5 anos. Então, ela já imaginava, primeiro, uma empresa jurídica. Ela nunca se viu escritório de advocacia. Então, ela já pensava lá na frente, ela tinha um financeiro mais avançado, mais controlado na mão dela, um administrativo, ela sempre teve as regras muito, muito, muito claras na mão dela. E eu até muito tempo depois, eu sempre fui a cabeça, e pensava peça, aqui ia fazer audiência, a parte operacional, vamos dizer, da sociedade. E sempre deu muito certo, assim. Ela no administrativo financeiro e um pouco do comercial, e eu no operacional, gestão de fábrica, fazendo petição, audiência, recurso. Esse sempre foi na nossa cabeça. Uma complementariedade, né? Uma complementariedade societária, né? Isso, e sem nenhum esforço. Porque ela sabia até onde ela ia e eu sabia até onde eu podia ir. Então, era uma coisa, apesar de ser muito natural, era uma coisa que era caixinha mesmo. Cada um sabia o seu quadrado. Foi uma coisa muito importante para mim. E isso, se a gente for pensar, 94 a gente se forma e você já entra num escritório com uma sócia com essa cabeça, era uma coisa realmente muito rara. Primeiro, para o porte do escritório. Isso você ia ver questão de gestão, finanças, etc. Em escritório de São Paulo, tamanho grande, né? Que nem eram muitos naquela época. Eram escritórios aí, 30 pessoas, não eram esses monstros de 1.000 pessoas, né? Indústrias quase jurídicas, né? E aí a gente ainda tem que contextualizar, porque a gente está falando do Mato Grosso do Sul, que é uma outra cultura de advocacia, muito mais artesanal, muito escritório de dono, né? Escritório muito pessoalizado. Dono da banca, né? Dono da banca. Dono da banca, e aquela coisa meio misturada, a pessoa física com a jurídica. Então, assim, foi um ganho imenso você ter encontrado com ela com essa cabeça, né? Porque ela estava realmente à frente do tempo. Aí, logo pouco depois que terminamos a faculdade, eu fui fazer pós-graduação na Federal, e ela falou assim, eu não vou ficar atrás de você no estudo, vou fazer um MBA. Bom, esse MBA virou a chavinha da Jane também. Aí que ela veio com as ideias vanguardistas para a época de
missão, visão, valores, formação de sócio, acordo de cotista diferenciado. E aí eu com a minha parte operacional e ela com a parte administrativa, vamos dizer assim, formatamos o nosso escritório. Então, desde 95, nós tínhamos contrato social, nós tínhamos acordo de cotistas e nós tínhamos todo um planejamento anual de escritório. Que legal. Era sempre pensando o anual e o que a gente queria ser daí a 5 ou 10 anos. E você percebe, assim, olhando para trás, esses planejamentos aceleraram o crescimento do escritório? Fizeram toda a diferença. Eu não acredito que hoje eu estaria aqui, nem que ela antes do fatídico 26 de fevereiro de 2016, se nós estaríamos na mesma posição se não tivesse isso. Você foi super importante. Eu lembro de ter ouvido, quer dizer, lembrado de você através da Jane, porque você terminou aqui a faculdade, você foi para Curitiba e um belo dia a Jane chega, olha, encontrei essa menina, ela é o máximo de organização de escritório, tem livros, ela é o nosso número. Bom, lá vem Lara, hora que eu vejo Lara, colega de faculdade. Quem, né? Quem? Por isso, né? A gente se desconectou, a vida vai levando para outro lugar. E assim, eu tenho essa memória muito clara da Jane, com esse vigor de querer ver o futuro, uma inovação, fazer algumas coisas diferentes que hoje acabam até sendo super comuns, né? Mas algumas iniciativas de marketing que para a época parecia assim, nossa, que absurdo, etc. E ela com muita coragem de falar, não, isso daqui faz todo sentido, isso daqui não desabona em nada a nossa carreira, nosso escritório. Era bem isso, faz sentido para nós, tá? Então nós vamos fazer. Então ela sempre foi desse, vamos fazer. Então ela pegava na mão, no caso era só eu de sócia, ela pegava e falava assim, não, nós vamos fazer porque faz sentido. Nós vamos ter um site, porque é importante ter um site. Na época que ninguém... Isso a gente está falando de que ano, né? 98, sei lá. De 95 a 2000. Ela queria ter um site, ela queria ter um aplicativo para o cliente ter notícia diárias do processo, mas sempre muito planejado, mas planejado assim, com a rodinha no pé. Era o jargão da Jane. Rodinha no pé, gente, vamos. Não tem dinheiro para fazer cartão de aniversário? Nós vamos fazer manual. Então, nós sentávamos, no final de semana, vamos fazer cartãozinho de aniversário. Fazíamos manual. Então, assim, tem algumas coisas que hoje viraram rotina, mas eu aprendi ali, mas no fazer mesmo, de pegar cartolina, cortar, pregar folhinha de louro, que ela falava que dava muita sorte. Eu pregava folhinha de louro, escrevia. Até hoje, os nossos cartões de aniversário ou de Natal têm que ter assinatura no momento de todos que estão no escritório. E não são só de sócios, de advogados, é de todo mundo que faz parte da equipe. Porque ela falava que não podia, a pessoa que serve a cozinha não podia estar longe dos nossos sonhos. Ela faz parte dos nossos sonhos. Então, ela tem que entender como é que a gente pensa no cliente, como é que a gente atende o cliente. Então, tinha que ensinar, antes de qualquer um, a gente auxiliava a servir café para o cliente, para que a pessoa que fosse servir depois soubesse como a gente gosta. Então, é muito vanguardista e artesanal ao mesmo tempo. Mas uma liderança pelo exemplo, né? Eu acho que essa que era uma tônica, né? Uma liderança pelo exemplo. Se todo mundo mão na massa e mostrando como é que é o jeito de fazer. Cansei de ter clientes depois do horário e ela não está atendendo e eu estava atendendo. Ela abria a sala com uma bandeja com água e café, dá licença, deixava água e café, como sem problema nenhum. E por isso que eu vejo hoje, no escritório, tem dia que eu falo, não, gente, hoje sou eu que vou fazer café. Eu faço café, sirvo para os clientes. Por quê? Porque é do nosso jeito.
Tá no DNA do escritório, né? E o quanto que isso faz a diferença, né? Faz muita diferença, faz muita diferença. Parece uma coisa pequenininha, mas isso tem uma diferença absurda. É o pequenininho que dá o toque, né? Da nossa cor, vamos dizer assim. E quando que vocês tiveram assim o primeiro crescimento do escritório, que aumentou a equipe, que além de você vieram outros advogados? Como é que foi esse momento assim? O que aconteceu no escritório? Foi um cliente novo, alguma coisa do gênero? Como que foi? A Jane sempre pensava, vamos crescer, mas vamos crescer com organização. Então, depois de mim como sócia, vieram o Marlon, o Bruno, o Marlon antes de todos, o Marlon, o Bruno. Depois tivemos a sócia de São Paulo, e aí fomos nos organizando. E ficamos, isso com um acordo de cotista, com termo de não confidencialidade, de sigilo, de não competição, era tudo muito organizado. E foi para os idos de 2000, 2001, 2002 que aconteceu isso. Entendi. Quando que vocês se mudam para a sede que você está hoje? Você lembra? Desde 95. Ah, vocês estão desde o começo nesse mesmo local, né? Ela comprou o terreno onde não tinha nada aqui na cidade. Depois da Ceará não tinha nada, né? Ela comprou, ela construiu. E o shopping, né? Só o shopping. O shopping começou em 89. Isso, só tinha o shopping por ali, mas não tinha casa, não tinha nada, né? Não, era bem... Foi um acerto, mais um dos acertos da Jane. E uma visão muito antecipada, porque essa região que vocês estão hoje é coalhada de escritórios de advocacia, né? Virou um lugar de escritório, porque o Parque dos Poderes, logo ali, fica bem no meio do caminho entre o Fórum, Parque dos Poderes, Tribunal. Muito, muito. E aí nós mudamos para cá em 95, e aí eu não me lembro a data da entrada do Marlon, mas aí foi o Marlon, foi o Bruno, aí foi um outro tipo de rearranjos que nós fizemos na fase societária. Que legal. E vocês sempre atuando para o cliente empresarial ou tinha outras coisas também? Sempre o nosso foco foi o cliente empresarial, atendendo ele em todas as vertentes. Ela chamava de advocacia boutique. Depois, com um curso seu, com os inúmeros cursos que fizemos, aprendemos que o nosso tipo de advocacia é uma advocacia customizada, pelo que você nos ensinou. Sim. Uma advocacia, mas ela chamava de escritório boutique. Não, é uma boutique, mas o tipo de serviço customizado, né? O cliente ele é atendido em todas as áreas e um trabalho de consultivo muito forte que vocês fazem, né? Muito forte. Era uma advocacia preventiva que ela chamava. Isso, não. Advocacia preventiva. Bom, aí, obviamente, que as coisas vão caminhando e tem esse fato triste da perda da Jane no meio do caminho, né? Que eu imagino que, por tudo que você está trazendo e a importância dela para essa condução do escritório, foi muito de repente, né? Porque foi um acidente. Ela veio... Tínhamos tudo funcionando dentro da sua caixinha, dentro da sua engrenagem, estava funcionando. Um belo dia, uma quinta-feira, era uma comemoração do meu aniversário no escritório, e ela, com o Paulo César, que era também meu padrinho de casamento, padrinho da Vitória. Não, nós fomos para Londrina de avião. O Paulo César já estava... O Paulo César era mais ou menos uns 10 anos mais velho que ela. E ele estava em outra vibe. Então, ele aprendeu a pilotar, ele queria ter um avião, ele comprou, mas só que era um avião experimental. E a Jane, assim como eu vi a Jane muito parceira minha e eu muito parceira dela, ela era muito parceira do marido. Então, ela ia ela embarcava nas loucuras dele, de passear de barquinho não sei aonde, de ir pescar não sei aonde, e aí ela ia viajar com ele, fazer esses pequenos voos. Campo Grande, Ponta Porã, Campo Grande, Dourados, Hidrolândia. E um belo dia ela inventou de ir para Londrina, que é uma trajetória maior, exigia um certo tipo de
de conhecimento, de maturidade no... De pilotagem, né? Forma de pilotar, né? E a Jane amanheceu no dia 26 de fevereiro e a Jane não voltou no dia 26 de fevereiro. Foi numa acidente, eu me lembro que era uma sexta-feira, eu estava em São Paulo, experimentando o vestido de casamento da minha filha mais velha e tendo que lidar com isso, porque era umas 2 da tarde, eu fiquei sabendo, e aí pronto, eu perdi o chão. Com certeza. Então, nós duas estávamos fora do escritório, e aí, tá, e meu marido morando em Assunção, e eu com uma filha aqui em Campo Grande, e a Jéssica experimentando o vestido. Eu lembro que uma hora eu falei assim, gente, e agora? Falei, agora tem que pensar. Troquei minha passagem, porque eu iria voltar no mesmo dia, fui para Londrina, acionamos o pessoal aqui que ficou em Campo Grande, com a parte toda burocrática, que a Jane também tinha as loucuras de pós-morte dela, porque ela queria ser cremada, mas como o acidente dela foi violento, não poderia ser uma sessão de cerimônia normal, teria que ter autorização de juiz e do delegado. Então, apesar de nós termos a carta dela escrita autorizando que eu fizesse a celebração, tudo, nós precisamos pedir a autorização do delegado, do juiz lá de Londrina, para que tudo acontecesse. Cheguei lá, acho que na sexta, no finalzinho do dia, fizemos a parte toda essa parte de burocrática das coisas, né? No outro dia, a mãe dela chegou com as filhas, aí aconteceu a breve cerimônia. Sábado de manhã eu vim o Edgar saiu de Assunção, foi me encontrar em Londrina, voltamos para Campo Grande. Eu falo que eu tive esse luto, então o meu luto foi de sábado, depois da cerimônia, até domingo à noite. Segunda de manhã, eu ainda estava no meu luto, mas eu não podia deixar o escritório fechado, porque apesar de tudo, nós tínhamos prazos, nós tínhamos grandes acontecimentos, né? Que apesar da morte da sócia, nós tínhamos uma procuração que tinha vários profissionais, então nem todos os colegas iam ser solícitos, nem todos os juízes iam entender e de desmarcar, da gente poder fazer hoje o que a gente chama de negócios, né? Poder entabular com a outra parte. Olha, vamos suspender o prazo agora e vamos recomeçar daqui uma semana? Não, o escritório tinha que estar andando. E apesar de todos os clientes terem a sensibilidade para chegar a falar comigo, eles estavam enlutados também, mas eles queriam saber do problema deles, né? Os problemas não pararam, né? O ponto é esse, né? Que a vida continua, né? E aí você tem que equilibrar suas emoções e tudo mais, porque tem uma parte prática que continua e tem o teu emocional para lidar com a equipe, etc. Isso foi 2014? 2016. Então 2016. Não tem 10 anos isso, né? Não. Aí eu cheguei na segunda-feira, no domingo eu me reuni com os sócios, choramos, mais ou menos traçamos uma estratégia para a semana, eram pequenas estratégias, porque a gente não sabia como ia acontecer. Então, traçamos a estratégia da segunda-feira. Olha, o escritório vai abrir, nós vamos chamar a equipe, nós vamos contar para elas, para a equipe, como vai acontecer, e nós vamos estar lá no papel de Fortes, para que eles também tenham esse sentimento de que nada acabou. Vamos ter um pequeno rearranjo, vamos chorar, vamos ter o sofrimento, mas que a gente vai dar conta. E aí começamos com esse papo. E aí teve que virar a minha chavinha, porque até então eu era operacional. Então, esse é outro desafio, né? Porque o papel estava muito claro, né? Muito claro, era muito claro isso na nossa vida. Então eu tive que virar os meus prazos. Mas foi tudo obra de Deus mesmo, né? E de Jane. Porque os meus prazos eram sempre com 2, 3 dias antes.
Então, os meus prazos estavam certos. Então, fui ter uma aula prática de gestão na prática com a nossa financeira, que é a nossa financeira desde então. Vamos lá, acontece assim, tem que vai. E assim, acabava que eu via um pouquinho do dia a dia dela e ela via o meu. Então, ninguém ficou meio sem rumo. Ficou meio manco, vamos dizer assim, mas conseguimos. Aí eu troquei de chavinha, virei minha chavinha para administrativo, operacional, administrativo e financeiro, e o Marlo assumiu a minha área de chão de fábrica mesmo, de operacional. Nossa, aí montamos, aí fomos, a gente não tinha o expert da Jane, a expertise dela, aí fomos para onde? Aí o Bruno, não, vamos implantar um ISO. E fomos. Aí nós fomos para uma outra área de liderança interna dos sócios remanescentes, vamos dizer assim. Nossa, realmente assim, é surreal de pensar o quanto vocês foram guerreiros, né? Porque assim, uma coisa é a teoria, você contando aqui, olha, aconteceu isso, aí eu fui para lá, resolvi tal coisa, voltei, aí segunda-feira, todo mundo. E parece que você está vivendo meio que um filme, né? Até cair a ficha real, porque é diferente da pessoa estar doente, alguma coisa, e você já está meio que se preparando. Ela estava ótima, saiu para um passeio, estava, né, curtindo ali o momento, e de repente isso tudo acaba, né? Agora, assim, o quanto que em grupo, né? O quanto que essa liderança trabalhada, primeiro que eu acho que o que facilitou bastante para vocês era ter essa diretriz do escritório, né? O que cada um faz, o que tem de organizado ali, que você, por mais que não soubesse na prática ali do dia a dia o que tinha que fazer, mas tinha alguém cuidando, você via, você aprendeu por ver ela fazer de alguma forma. Foi mais a questão, talvez, que aí é uma questão de perguntar para você, né? Como é que foi desapegar do jurídico? Foi difícil. Porque eu chamo até hoje meus processos, são meus filhos. E eu sempre pude pegar, de fazer, de ler. Meus clientes. Olha, eu ainda falo que é um processo. Eu ainda estou nesse processo, porque eu estou no operacional, diria que full time, mas eu não tirei meu pezinho. Eu gosto de atender o cliente, eu gosto de entender a dor dele, eu gosto de conversar. Eu preciso disso para ter minha energia. Entendi. Assim, é muito difícil, é muito mais assim um autocontrole de falar assim, tá, eu vou escolher alguns clientes aqui mais complexos ou casos mais... Exatamente. Para não perder a mão, né? Eu falo que até para não perder a mão. Porque você conversando com o cliente, você tendo esse contato mais perto, ele passa para você a realidade, o que ele está pensando do cenário de economia. Então, ele te dá uma noção que, às vezes, você atrás, fazendo a parte operacional, você perde um pouco. Você está focado aqui, né, no prazo e tal, você não está ouvindo outras coisas, né? De lá para cá, Thelminha, como é que ficou assim? O que vocês mudaram em termos organizacionais? Assim, a forma de se estruturar? Teve alguma mudança maior? Além do ISO, o que vocês conquistaram aí nesses últimos anos, já na tua gestão? Eu falo que a implantação do ISO foi o que precisava ter feito aquele ano foi o ISO. Foi um ano muito difícil, porque a implantação do ISO, no final ela é muito legal, mas o processo é muito dolorido. É pesado. Porque é muito pesado. Quantas vezes eu saí do escritório e falava assim, eu vou deixar esse ISO, eu não vou fazer, eu mesma, não vou fazer. Mas olha, no final, nós podemos perceber o quanto foi importante, o quanto foi o diferencial, está sendo o nosso diferencial. Porque a partir disso, nós implantamos diversas instituições de trabalho do escritório, nós temos uma controladoria hoje,
que funciona redondo, nós temos um sistema de controle dos nossos processos aqui, ó, na mão. Então, o que em 2016 podia ser um pouco mais artesanal, hoje não. Hoje eu posso sair em qualquer lugar do mundo, eu consigo acessar os prazos, eu sei se estão sendo cumpridos, quem baixou, quem implantou, quem... Então, essa área está muito, muito redonda, essa parte de... Possivelmente, se já está online assim, já desde antes, para a pandemia, para vocês, foi tranquilo passar a pandemia nesse aspecto? Foi muito tranquilo, foi muito tranquilo. Só não foi tranquilo para mim, né, que sou a doida, que não aguento ficar em casa e não tenho muita disciplina de ficar atrás de uma câmera, sentadinha, bonitinha, para conversar. Fazer reunião aqui, podcast, né? Não, eu tinha que me arrumar e ir para o escritório, porque eu precisava disso. Então, só para mim. O resto funcionou normalmente, as nossas reuniões, mantivemos as nossas reuniões de sócios, de equipe, mesmo durante a pandemia. A implantação de reuniões com clientes foi um pouco mais, porque os nossos clientes são um pouco mais velhos, vamos dizer assim. Então, para implantar a tecnologia, deles entrarem nas plataformas, poderem fazer reuniões, o judiciário também se implantar, se formatar em relação a isso. Mas foi bem tranquilo. Levou um tempo, né? Acho que para todo mundo levou um tempo, mas depois já entrou meio que na rotina e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, alguns escritórios que eu conversei na época, né? Que entraram quase em pânico geral, porque não tinha processos bem definidos e não tinha um sistema online para permitir falar, olha... De casa eu consigo acessar as peças, eu consigo acessar os andamentos, eu consigo acessar, enfim, tudo que eu preciso para saber em que pé que as coisas estão. Então, assim, quem não se preparou para isso, chega um evento desse, surpresa também, né? Surpresa. Eu me lembro que eu estava em Campo Grande comemorando o aniversário de 100 anos da minha avó, no sábado, volto para Curitiba na segunda, na terça, pandemia... E todo mundo para casa. Eu falei, eu matei minha família inteira, né? Eu tinha vindo de um evento de Fortaleza, que algumas pessoas depois eu fiquei sabendo que ficaram doentes. Então, assim, a gente não teve aviso nenhum, a coisa foi do dia para a noite. E da mesma forma que a perda da Jane do dia para a noite. Então, o que eu quero trazer para isso, né? E para quem está ouvindo, claro que é uma história, é uma situação de vocês, mas ela traz para a gente algumas lições para serem aprendidas, né? Que o quanto que, quando a gente fala de gestão, não é só fazer a gestão do dinheiro, da equipe, etc. Não. É você se antecipar a eventuais situações que você não sabe de onde vai vir, o que vai acontecer, e o quanto que isso te dá um conforto no sentido de falar assim, eu vou estar já perdida emocionalmente, eu vou estar no olho do furacão. Se a bagunça estiver instalada dentro do meu escritório, aí que ninguém se acha, porque aí você está no caos, né? E aí você pode trazer muito prejuízo. Mas eu me lembro que foi no dia... Acho que o lockdown foi dia 15 de março. Acho que dia 31 de março, eu já fazia minha primeira live com o Djan de Barros, aqui de Campo Grande. Já fazíamos live. Com a internet, naquela época, em termos de sinal, um pouco ruim, mas depois já implantamos o link dedicado no escritório, então nós não tínhamos problema de cair, de falta de sinal. Então, nós estávamos bem adiante de alguns escritório, empresas, até mesmo do judiciário, mais interiorano, vamos dizer assim. Com certeza. Então, assim, o quanto que a gestão ajuda nesse aspecto, né? Ajuda. A tomar decisões, a ter uma velocidade de resposta para algumas situações que você precisa responder. Você é a pessoa que está ali, todo mundo esperando que você tome uma decisão, né? Você como líder do escritório.
E aí, se você não tiver aí algumas ajudas nesse sentido, realmente você não consegue transmitir para a tua equipe a segurança necessária para eles continuarem, né? Sim. Porque é isso, né? É sobre isso, né? Hoje, Thelminha, vocês são em quantos no escritório? Nós somos em 4 sócios e 5 associados, 5 advogados associados, e mais a equipe de suporte e administrativo, que dá um total de 25 pessoas. Não é pouca gente, né? Não, não é muita gente. Não é pouca gente, Pouca é muita gente. Cada CPF é um temperamento, cada CPF Que é cada um jeito, aqui tem um tal de jeito de amar, não. O meu jeito de amar é isso, o meu jeito de amar é aquilo. As 5 formas do amor lá daquele livro, né? Exata, nós temos. Então, Tem umas 15 formas, 25 formas, de cada um tem um jeito, não tem como categorizar, catalogar. Não, muito legal. E assim, hoje, então, você está como gestora do escritório, até uma pergunta que eu sempre faço para os meus sócios que vêm para o bate-papo, você acha importante ter um gestor do escritório ou você acha que é sócio que tem que estar nessa posição? olha, vai depender de cada escritório, mas eu penso que a melhor alternativa é sempre um sócio estar ali, pelo menos no dia a dia, não precisa ser aquele full-time de gestão mesmo, porque a minha gestão é bem compartilhada com a administrativa. Então, assim, a gente faz um bate-bola bom, mas eu acho que para a equipe é importante um gestor. Você olhar de perto quais são as demandas, quais são as dores da sua equipe, quais são as fragilidades, quais são as qualidades, né? O que ela tem, o que ela pode melhorar. Eu acho que o gestor, estando ali, o sócio, eu acho que é muito mais produtivo. Até para trazer o DNA do escritório, né? Sofre menos, eu falo. E aí você ter a equipe, como você falou, não precisa concentrar tudo no sócio, mas você ter uma equipe boa que te ajude ali no que precisa, né? Sim, total. Não, muito bom. E esses 4 sócios, como que é a relação? Vocês têm acordo de sócios desde sempre. Existe, assim, uma governança, assim, vocês cuidam disso com carinho? É bem nas suas caixinhas mesmo. Eu sou a gestora, vamos dizer assim, total. Tem o Marlon, que é o gestor jurídico, então ele é o gestor jurídico. O Bruno é o gestor administrativo e implantador, fiscalizador do ISO. O Edgar, ele é o diretor da área criminal. E aí nós temos os associados que fazem algumas peças, que são algumas engrenagens desse nosso tabuleiro, do nosso organograma. Entendi. Então é tudo bem, ninguém pode passar em cima da autoridade do outro, né? Do outro, não. E tua controladoria, quem que cuida? Eu tenho um suporte que está vinculado ao Bruno. Entendi. É o Bruno que é um sócio, que é o gestor. Ele que supervisiona, vê como é que está funcionando, é tudo com ele. E ele que faz os checklists com o pessoal do TI, ele que faz os checklists com o pessoal de advocacia interna, externa, é com ele. E reunião de sócios? Periódica? Reunião de sócios pelo menos uma a cada semana. Reunião da equipe todas as sextas-feiras. E aí nós temos algumas comissõezinhas, vamos dizer assim, para resolver problemas no decorrer da implantação do nosso planejamento. Entendi. E a parte comercial e de marketing também está na mão de alguém? De sócio. Tem um sócio e tem uma jornalista que nos dá uma assessoria em relação a isso. Entendi. Tão importante, né, essa separação e entender tudo que é necessário, porque é isso, né? Você como gestora principal, né, que está fundadora, e lógico que no desenrolar das coisas, você vai precisando compartilhar essa sociedade também, né? Porque não tem como fazer tudo. Não dá para fazer tudo, gente. Não dá. Até porque senão a gente não vive, né?
Você tem que equilibrar. E tem uma questão assim, eu sei que nós estamos jovens, né? Nós duas oriundas do mesmo começo de vida, mas o tempo passa, né? Daqui 10 anos a gente não é mais a mesma, não quer as mesmas coisas. Você pode até estar no escritório, mas você vai falar, olha, eu vou passando o bastão aí para pessoas que estão no 30 anos, no 40 anos, que está ali nesse auge da energia. Não que a gente não vai ter, mas assim, até para se dar o direito de escolher fazer outras coisas e desacelerar um pouco em alguns aspectos, né? Porque é pesado. Sim. Até porque a gente não tem a mesma, não vai dar a mesma energia, né? E a gente tem que entender isso. E esse envelhecer também faz parte. E por isso que a propagação de culturas, como é que das nossas palavras-chave, dos nossos fundamentos, tem que ser praticados e tem que ser solidificados. Os valores do escritório, né? E os valores, para que a gente possa manter o nosso DNA. Nós podemos não estar ali na frente, mas vai continuar. Eu tenho certeza que se eu fechar a porta aqui e deixar o pessoal trabalhando, eles vão saber que tem que trabalhar com ética, tem que trabalhar com comprometimento, tem que fazer o melhor para o cliente. Porque é isso que eu falo. Gente, nós estamos vendendo. Será que a gente está entregando o que a gente está vendendo? Então, isso é uma frase que eles falam. Lá vem a Thelma com a frase dela. Eu, como cliente, será que eu estou satisfeita? Então, Como que a gente vai monitorar isso, né? Porque esse é um dos problemas que eu vejo, assim, vamos por aí, do marketing jurídico moderno, e que a internet aceita tudo, e que você pode falar tudo, e que eu faço, eu aconteço, eu sei, etc. E é uma coisa que eu sempre ponho, eu falo, olha, cuidado com o que você está falando, porque você vai ter que entregar, senão você faz um voo de galinha, plum, acabou. E aí você não tem continuidade. Eu falo, vamos fazer tal coisa. Gente, nós vamos dar conta? Vai trazer algum tipo de notoriedade, alguma coisa importante para o nosso escritório? Se não vai fazer isso, vai ao contrário, vai nos dar muito trabalho e a gente não sabe qual que é o fim, então vamos esperar um pouquinho. Sem muito estresse, gente. Vamos trabalhar no nosso momento, no nosso caminhar, que eu acho mais seguro. Então, eu tenho esse jeito com eles aqui. Um pouco mais conservador, né? Uma postura um pouco mais conservadora, né, Thelma? Mas eu sou bem cautelosa, principalmente com mídia. Porque a gente sabe que o papel aceita tudo, a internet aceita tudo, e você não pode simplesmente, porque todo mundo está fazendo, você seguir a boiada, né? Não faz sentido. Já dizia minha mãe, eu não sou mãe de todo mundo, né? Você não é todo mundo, então você não precisa fazer o que seus coleguinhas fazem, né? E me conta uma coisa, vocês continuam fazendo planejamento estratégico? Isso está dentro da rotina do escritório? É anual. Aí, em julho, a gente tem pode equilibrar, ver se isso está valendo, se não está, se estamos fazendo, se vale a pena modificar a regra. E em dezembro, a gente faz o planejamento do outro ano. Não, show de bola. Todos os anos, ou a gente tem o monitoramento, ou tem a recertificação do ISO. Então, é um trabalho que é meio contínuo. Continua. Ou é monitoramento, ou é recertificação. Esse ano, parece-me que é monitoramento. E tem cada ano é uma coisa, né? Ele vai mudando com... Me conta uma coisa, assim, uma curiosidade. Com a implantação do ISO, você percebe que foi mais importante para a equipe, para ter uma visão compacta da equipe, e o que cada um faz, o procedimento, como é que é isso, aquilo e aquilo outro? Ou isso teve também um impacto junto a cliente? Onde que você acha que impactou mais? Os dois? Os dois, mas eu diria que para o cliente é muito mais importante. É uma segurança que a gente dá para ele. E eles se sentem mais... tem inclusive empresas que vêm
pedir orçamento. Ah, vocês têm isso? Ah, é importante. Eu vi no seu site que tem, vocês são certificados. Então, são clientes que já têm esse cuidado também com o caminhar deles. Então, eles vêm porque eles sabem que a gente vai caminhar de uma forma mais segura. Não, e Então, uma coisa que eu acho que deve fazer total diferença, porque quando o escritório começa a pensar em gestão e começa a evoluir dentro dessas ferramentas e tal, você pega a linguagem do cliente que você quer atender, né? Porque ISO, para ele também, ele sabe o que você está falando. Planejamento estratégico, ele sabe o que está falando. Então, assim, ele fala, poxa, eu estou encontrando um parceiro aqui, né? Um escritório que fala a mesma língua. Tá dando match, né? E dá match, porque é uma questão de identificação. Um identifica com o outro, né? Não é, então quer dizer que não é aquela coisa meio zoada do escritório tradicional, que tem um monte de papel em cima da mesa, ninguém acha nada, e demora 30 dias para me dar um retorno, coisa do gênero. Então, isso... Aqui nós temos, inclusive, algumas métricas de retorno do cliente e que estão todos no sistema. Então, quem ligou, quem retornou, qual foi o assunto, qual foi a solução, se está pendente de alguma coisa. Então, são métricas que tem no sistema e que, eu digo, não é fácil de implantar. Mas quando se implanta, é muito bom para todo mundo. O profissional que está ali, ele não precisa ficar à noite perdendo sono para ver se fez, se não fez, se lembrou, se não lembrou. Porque no outro dia vai estar lá no sistema avisando, falta tal coisa. Então, o sistema vai estar... A gente usa a tecnologia a nosso favor, não vivendo em favor da tecnologia. Não, perfeito. É isso, né? Ela tem que me ajudar a ser melhor. Então, eu não quero ficar gastando neurônio tendo que lembrar de coisas, né? Se tem ali algo já pré-definido, né? Não, muito bom. Nossa, tem milhares de coisas para a gente conversar. Mas senão a gente vai ficar com um podcast gigante. Sabe o que eu queria que a gente conversasse nessa terceira e última parte do nosso papo? A gente está sempre falando de futuro. Vocês sempre tiveram essa visão. O que a gente quer lá na frente? Como que a gente vai estar? O que vai acontecer? Sempre jogando esse olhar, né? Não só para o prazo do dia, mas o escritório, o mercado e tal. Como é que você vê a advocacia para logo depois de amanhã, que é 2030, né? Eu acho que a advocacia já deu uma mudada agora com essa pandemia, ela deu uma chave, uma mudança de 360 graus. Então, agora é uma questão de monitoramento, de acomodação, jeito de lidar com o judiciário. O próprio judiciário também se renovando, vindo com usando as tecnologias também a favor. Então, mas é uma advocacia que vai exigir muito mais do profissional e das bancas. Um olhar mais atento para o mundo, porque hoje as coisas não acontecem só no Brasil, né? Elas acontecem de forma concatenada. Então, a gente tem que estar com esse olhar mais depurado, vamos dizer assim, para as coisas, para a parte econômica, para a parte política. Então, o escritório tem que estar com esse olhar mais integrado com o mundo, né? Com o mundo. Porque até então, a gente viu, era um processo. Então, naquele processo, ou você usava CLT ou Constituição, agora não. Agora, até as provas, né, como as provas eletrônicas, estão sendo usadas para o processo do trabalho. Com um localizador, eu consigo provar se aquele réu, se aquele empregado está falando a verdade em relação a hora extras ou não. E tem juízes também já esse andar. Então, assim, a gente tem que estar muito mais antenado, estudando constantemente, se aperfeiçoando com a equipe, para que a gente possa entregar um trabalho. Então, esse ponto que você está falando é fundamental, porque a gente vê muita galera falando de tecnologia, de legal techs e law techs, agora a inteligência artificial e tal, mas o negócio é que dentro do processo, se a gente não entender os mecanismos que permitem uma
construção de prova, como você está falando, você passa batido em possibilidades que antes você não tinha, mas hoje você tem. E aí, menos uma chance de você fazer valer o direito de um cliente, né? Então, e é isso que é importante, é isso que os clientes estão cada vez mais nos exigindo. Porque o cliente vem, ó, eu tenho print. Ah, mas esse print onde é que tá? Né? O que você fez com esse print? Você apagou? Ah, eu só tirei um print e apaguei, pronto. Eu tenho que ter a explicar da rastreabilidade, de como é que funciona. Então, é tudo um caminhar junto com o cliente, junto com o judiciário, para que a gente possa... Uma educação do cliente também, né? O escritório acaba sendo um ator importante para orientar o cliente no que não fazer, né? Exatamente. Ou no que fazer, enfim. E o advogado do amanhã vai ter condições de estar no escritório com que tipo de habilidade, Thelma? O que vai precisar? Assim, um futuro advogado que venha trabalhar no Resine Marcon ou um futuro sócio, como é que é teu pensamento com relação a isso? Além de todas as habilidades que já são inerentes de um advogado, o profissional vai ter que ter um equilíbrio emocional muito grande. O emocional vai fazer muita diferença no trabalhar em equipe, no atendimento ao cliente. Então, as pessoas vão ter que estar preparadas, porque hoje o mundo está muito imediatista e os jovens também estão. Então, eles querem formar hoje e em 2, 3 anos eles querem estar no ápice de alguma banca. Mas com que habilidade, né? Então, esse imediatismo, e aí causa uma ansiedade, causa uma instabilidade, e aí se as pessoas não tiverem esse controle emocional, é difícil estar numa equipe. Então, eu acho que hoje é o emocional, além de todas as habilidades que são inerentes, né? Entender e ser conhecedor das normas, ter notabilidade na prática, mas o emocional. Eu acho que o emocional hoje é o... E hoje a gente está vivendo uma geração que está muito frágil nesse emocional, né? Porque assim, quando você fala emocional, mas... Não, é o emocional diante de uma audiência, por exemplo, que eu tenho que estar bem, eu tenho que estar em equilíbrio para... E pode acontecer de tudo numa audiência. Se tem um lugar que pode acontecer de tudo, e eu tenho que estar bem. Na equipe, eu tenho que estar bem, senão eu coloco tudo a perder, né? Não dá para não trabalhar em equipe. E, assim, nós tivemos, há dias atrás, aqui no Mato Grosso do Sul, um embate que teve entre um juiz, numa audiência do Tribunal do Júri, e um advogado. Então, não sei quem está certo, não sei. Mas pode ser que aquele dia, o fato do advogado ter sido tirado da audiência, pode ter causado uma instabilidade total no processo. Que tinham testemunhas para serem ouvidas, a parte estava lá, os pais da vítima estavam lá. Então, assim, às vezes você perde o timing e você pode causar um prejuízo que não é só seu, em termos da sua credibilidade como advogado. A gente está na vida das pessoas. Então, assim, você precisa ter esse equilíbrio. E as pessoas vão precisar cada vez mais investir em autoconhecimento, inteligência emocional, ter isso realmente como uma das matérias importantes, tanto quanto fazer pós-graduação, quanto fazer o que for, né? Concordo. Isso já... E aquilo já está no pacote, mas essa questão realmente... É diferente. Olha, o emocional está muito... As pessoas estão... Não sei se é da geração que não se frustrou, que não viveu alguns perrengues que eu vivi, você também deve ter vivido. Então, eles não sabem como lidar com algumas emoções. Então, cansei, não quero mais brincar de ser advogado. Não, gente, não é assim. Não, porque tem muita coisa em jogo. Não, esse cliente está me estressando. Como assim o cliente o cliente não te estressa nunca. Você está aí para resolver o estresse do cliente, Cristo. Não é outra coisa. Não, eu não vou lá despachar com esse juiz, porque assim, eu não gosto dele. Eu não gosto dele. É bem então, isso. Essa parte emocional está fazendo a diferença
nos profissionais hoje, eu acredito que é um grande investimento para o futuro. Não, show de bola. Nossa, que delícia conversar com você. Porque, assim, é aquilo que eu disse no começo, né? Apesar da gente ter convivido 5 anos, a gente meio que se perdeu no meio do caminho no 6º ano, né? Cada um vai cuidar de uma coisa, etc. E eu fico muito feliz de te ouvir, porque eu sei que você passou por todas essas situações complicadas de qualquer ser humano passar, mas você é uma guerreira, assim, eu fico muito orgulhosa de você nesse sentido de, será que eu teria tido a mesma condição, capacidade e espírito sereno para lidar com as dificuldades, né? Então, assim, acho que essa fica talvez a grande lição da nossa conversa aqui. Foi muito gostoso acordar e vir conversar com você. Ai, foi muito legal reviver a história com você. E você fez muito parte dessa história, tanto no período antes do acidente da Jane, como depois. Depois você foi muito parceira, você foi muito amiga, foi muito companheira, e você faz parte do nosso sucesso enquanto empresa jurídica. Nossa, eu fico muito feliz, como é meio que quase como coisa minha, sabe, assim, da minha cidade, você, da nossa faculdade, da nossa história. Então, assim, eu fico realmente muito feliz e orgulhosa de assistir uma história tão legal e que com certeza a gente vai estar velhinha. Como é que tá a sociedade? Conta aí. Ai, muito bom, Thelminha. Obrigada mais uma vez. A casa é sua. A casa é sua, eu sei que eu tenho a chave do escritório, minha sala eu sei que eu tenho aí. Quando eu vou, eu falo, Thelma, socorro! Muito bom. Está sempre aqui à disposição. Eu sei. Está sempre aqui à disposição. O pessoal sente a maior falta, viu? Então eu tô indo para ir daqui uns dias, eu vou dar uma sobrevoada aí no escritório, bater ponto. Tem, porque o povo cobra o ponto aqui. É isso aí, não vacila não, que você perde sua sala. Querida, um beijo para você, mais sucesso, beijo para a equipe, beijo para todo mundo. E é isso. Até o nosso próximo Papo de Sócios. Obrigada, um beijo grande. Obrigada, amor, e tchau. Tchau. Que papo bom com a Thelma, né? Quantas lições a gente não tira dessa conversa, e em especial o controle emocional, o equilíbrio emocional para lidar com situações complexas como a que ela viveu. E essa dica dela do final, da importância da gente ter inteligência emocional, ter condições de realmente encarar, né, os desafios da nossa profissão, os desafios da advocacia, quanto que isso é importante. E é isso. Então, inscreva-se no nosso canal, no nosso podcast Áudio Legal no Spotify e no Mundo Jurídico do Futuro, dentro do YouTube, e já convida um colega para ouvir e assistir também os nossos podcasts, que já estamos aí na edição de número 11, e não esqueça de acionar o sininho para você receber os nossos próximos conteúdos. Se você quiser fazer comentários trazendo as suas impressões sobre as nossas conversas e a vida de sócios e a sociedade de advogados, nós vamos ficar muito felizes de te ouvir. Te convido também a nos seguir nas redes sociais, então é só pesquisar pelos nossos nomes, o meu, Lara Sellen, da Sellen Bertozzi, e da nossa convidada, Thelma Marcon, no LinkedIn, procurando pelo Resina e Marcon, advogados associados. No próximo episódio, conversaremos com mais um sócio fundador ou sócia fundadora, então acompanhe os nossos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Um grande abraço e até o próximo.